cadastradas, né? Essas aulas cadastradas, eu, obviamente, não vou obrigar a presença de vocês, né? Então, encontros aqui, porque vocês já têm, né? A gente já tem os horários da gente, nós somos muitos. Então, o que vai acontecer é que eu vou gravar aqui essas aulas de exercícios, né? De análise dimensional, de escoamento interno. Essas aulas, elas vão ser basicamente só exercícios, não vão ser aula de conteúdo, né? Então, eu vou gravar eu realizando exercícios e aí eu disponibilizo para vocês, porque assim vocês podem assistir na hora que vocês tiverem mais disponibilidade, né? Eu sei que muitos professores vão estar fazendo essa mesma, vão estar, né, querendo pagar essas aulas extras agora no fim do ano, do fim do semestre. Então, para a gente não ficar com, não ter maiores problemas para cumprir a nossa carga horária, tá? E vocês vão ver que tem várias aulas extras, mas não se assustem que essas aulas extras aqui, como eu falei, eu vou gravar a realização desses exercícios e disponibilizar para vocês lá no canal no YouTube, tá bom? E aí, se vocês olharem também aqui, ó, já está toda a parte de escoamento interno e externo viscoso para vocês, para a gente poder seguir aí com essa terceira unidade, tá bom? Quanto àquela aula extra para a segunda prova, ó, ela já está aqui no canal do YouTube da disciplina, se vocês quiserem, né? Quiserem ir lá conferir, ver, fazer alguma questão, enfim, tá lá. E daqui para quinta-feira vocês ficam à vontade, tá? De, se quiserem tirar dúvida de qualquer coisa, pode entrar em contato. Eu já falei com a Sinfo para tentar fazer aquela sugestão que o Diogo deu, né? De tentar recuperar as notas, mas eu ainda não tenho resposta, tá bom? Então, só para eu mostrar aqui para vocês. Não sei se é aqui em biblioteca, meus vídeos. Então, aqui a gente tem, ó, alguns de vocês já assistiram, tá aqui, ó, aula extra de exercícios para turma 1, certo? Bom, sendo assim, meu povo, qual é o cronograma da gente, né? Hoje a gente trabalha com análise dimensional e semelhança. Hoje ou amanhã eu gravo para vocês uma aula também de exercício de análise dimensional e semelhança. Na quinta-feira, a gente faz a nossa segunda avaliação. E aí eu espero que no dia 13 a gente já entre nessa parte de escoamento interno viscoso, porque dia 22 já é a nossa terceira avaliação, né? Por que dia 22? Porque dia 22 ou 23 a gente divulga o resultado dessa avaliação. O aluno tem direito a 3 dias antes, 3 dias úteis antes da realização da quarta avaliação, que seria dia 29, porque o semestre já acaba dia 30, né? Então, assim, essa parte de agora realmente vai ser a base das aulas extras, porque não vai, ficou realmente muito corrido, né? Então, a gente vai fazer mais ou menos dessa maneira, tá certo? Beleza. Então, com relação à análise dimensional e semelhança, né? Na última aula de vocês, a gente tinha falado que essa ferramenta de análise dimensional, ela servia para a gente lidar com problemas de mecânica dos fluidos que eles eram mais complexos, né? Então, quando essa resolução analítica ela era muito difícil, muito trabalhosa, a gente se usava da análise dimensional para acoplar com essa análise teórico-analítica, né, para obter resultados desse processo. E aí a gente fez, né, uma avaliação de quais eram as grandezas básicas primárias, dimensões que a gente ia usar, né, e eu acredito que a gente terminou a nossa última aula fazendo esses exercícios aqui de análise dimensional, não foi isso? Vocês podem me confirmar, né? Pronto. Quando a
gente trabalhou naqueles exercícios, a gente estava usando, né, justamente o conceito de homogeneidade dimensional, certo? Agora, a gente vai trabalhar na perspectiva de gerar parâmetros adimensionais para que a gente possa fazer aquela análise teórico-analítica, aquela análise dos problemas físicos mais complexos, né, com o uso também do aporte dos experimentos. Então, o objetivo da análise dimensional vai ser gerar esses parâmetros adimensionais que vão orientar a realização dos experimentos, obter as leis de escala, porque o que seriam essas leis de escala? Seriam justamente as relações de similaridade que a gente vai ter que guardar para que o protótipo, que é essa condição real que a gente está almejando, né, ele possa ser previsto com base no desempenho de um modelo que a gente está testando, certo? E aí a análise dimensional é quem vai dar para a gente as ferramentas para prever as tendências, né, dessas relações entre parâmetros. Então, a análise dimensional, ela vai estar voltada para aspectos qualitativos do problema, ela vai estar voltada para entender como que esses parâmetros se relacionam, né, muito mais do que a gente obter uma informação quantitativa, certo? Então, o objetivo é a gente estudar uma situação física, analisar a relação entre os parâmetros que são importantes para essa situação física, esse problema, né? E a análise dimensional vai fornecer para a gente uma equação que mostra como que esses fatores, eles se relacionam, tá? Uma vez que a gente faça isso, né, faça a análise dimensional, então a gente passa para a etapa de semelhança, né? A parte de obter essas leis de escala, prever condições de operação de modelo ou de protótipo com base no modelo, certo? Então, se a gente for avaliar um problema físico simples, como a determinação do arrasto sobre uma esfera, né? O arrasto sofrido por uma esfera quando ela está sujeita ao escoamento de um fluido. Então, nosso pensamento de engenheiro, diretamente ele vai lá e diz assim, então vamos pegar, eu acho que os diâmetros das esferas é um parâmetro importante, então vamos pegar bolinhas aí de diâmetros diferentes, D1, D2, Dn. Mas pode ser que o fluido que esteja escoando aqui, pode ser que a viscosidade dele seja importante. Então, vou variar essas viscosidades, desde uma viscosidade inicial até uma viscosidade N qualquer. Mas será que a massa específica do fluido também é importante? Então, vamos variar massa específica do fluido. E aí você já começa a ter algum problema aqui nessa sua experimentação, porque, veja só, você tem que ter vários fluidos de mesma massa específica, mas com viscosidade diferente. Ou vários fluidos de mesma viscosidade, mas com massa específica diferente, né? Para testar aqui e poder avaliar esses parâmetros separadamente, não é isso? Então, se a gente fosse fazer isso, a gente ia fazer um gráfico inicial, por exemplo, da força de arrasto em função do diâmetro, para esse fluido que tem viscosidade 1, massa específica 1, com essas condições de velocidade de escoamento. Ótimo, construir um gráfico. Então agora eu vou mudar a massa específica, a viscosidade do fluido, né, com a massa específica fixa e vou repetir todos esses experimentos. Excelente, construir outro gráfico. E aí você vai fazer isso para várias viscosidades, né? Depois você vai mantendo a viscosidade, mudar a massa específica do fluido. Repete outra série de experimentos. E assim sucessivamente, né? Então, se você vai atacar um problema como esse, pode ser que você caia numa situação dessa de ter que realizar inúmeros, incontáveis experimentos para obter gráficos, né, relacionando essa força de arrasto com o diâmetro, por exemplo, né, ou com a velocidade.
E aí você tem um enorme trabalho de experimentação, de análise de dados, de plotagem de dados. Não sei quantos de vocês fazem iniciação científica, né? Mas lá no laboratório que eu trabalho, a gente diz assim: ah, fiz os experimentos, ótimo. Fazer os experimentos demora um dia. Analisar os experimentos demora 6 dias. Porque você tem que fazer as análises, analisar os resultados, avaliar os tamanhos de cristalito, avaliar, sei lá, se não teve, se aquele ponto não é um ponto que deu erro no seu processo, né? Você tem que ser capaz de distinguir o que, que é erro, o que, que é a média, né? A variação normal do seu processo. Então, a gente gasta muito tempo com essa etapa de análise de resultados. Então, um estudo como esse aqui é para mais de ano de experimento de uma pessoa, né, de uma equipe de pessoas realizando um estudo simples, né, do processo simples como esse. Se a pessoa que estivesse fazendo esse estudo tivesse realizado uma análise dimensional desse processo, ele podia verificar ó, que essa força de arrasto que ele está trabalhando, na verdade, ela não é função da viscosidade separadamente da massa específica e do diâmetro. Ela é função, na realidade, do número de Reynolds. Então, ao invés de eu ter que trabalhar e lidar com todos aqueles fluidos diferentes, ou lidar com todos aqueles, o problema de achar fluidos, na realidade, com massa específica diferente, mas mesmas viscosidades e tudo mais, ao invés de eu trabalhar com essa gama gigantesca de possibilidades, a gente podia trabalhar ó, com um único fluido de massa específica e viscosidade determinados e mexer aqui com o produto velocidade do escoamento e o diâmetro da bolinha, né? E aí a gente obteria um gráfico como esse, ó, da força de arrasto, do adimensional da força referente à força de arrasto, e aí se relacionando com o adimensional referente às características do escoamento, certo? E aí, ó, a análise ela é muito mais simples, a gente consegue verificar a real relação entre os parâmetros, certo? Então, é para isso que a gente faz a análise dimensional, para diminuir o nosso trabalho na experimentação, diminuir nossos custos e obter resultados mais confiáveis, certo? Então, uma vez que a gente obtenha esses parâmetros adimensionais, que a gente vai ver hoje como a gente vai fazer, né? Uma vez que a gente tem esses parâmetros, a gente vai partir para a etapa de ensaios, né? Fazer os experimentos propriamente dito com os modelos e transferir esses resultados aqui dos ensaios para a condição real, para a condição do protótipo, né? Que é a situação de uso desses modelos, né? A situação real de uso desses modelos. Então, primeira etapa, determinar quais são os parâmetros adimensionais, fazer os ensaios, fazer os experimentos, depois transpor esses resultados dos experimentos, dos modelos, para os protótipos, que seria a condição de operação real de um dado problema físico, né? E como que a gente faz essa etapa de transposição, né? Essa transposição dos resultados ou a avaliação das condições de um protótipo a partir das observações de modelo, ela é feita a partir de um estudo de semelhança, né? Então, a gente trabalha com modelos para diminuir os custos, para poder observar um processo sem ter que construir, por exemplo, um navio de 100, 200 metros. Então, a gente faz o nosso estudo com um modelo, né, em escala reduzida, né? Ou então a gente faz o estudo de um processo que é microscópico em uma escala macroscópica para a gente poder visualizar esses fenômenos mais claramente, certo? Então, sempre a gente usa, através desse estudo de semelhança, a observação de um modelo para prever as condições de um protótipo, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ter alguns critérios, né? Então, na realidade, a gente segue 3 critérios de semelhança para fazer essas relações entre características de modelos e protótipo. Então,
O primeiro critério, que é o critério de similaridade geométrica, ele é o critério, digamos assim, mais simples, né, mais óbvio que a gente tem. Então, todas as dimensões características de um problema, eles devem, através de um fator de escala, ser mantidos, né, no modelo e no protótipo. Então, se eu tenho um navio protótipo que ele deve ter 100 metros de comprimento, meu navio modelo, ele pode ter uma relação de 1 para 100, né? Então, ele pode ser 100 vezes menor e ter aí 1 metro somente de comprimento, certo? Então, eu tenho um fator de escala que relaciona todas as dimensões de modelo com as dimensões de protótipo. A gente também tem o critério de similaridade cinemática. Então, da mesma forma que a gente falou que eu podia ter as dimensões do modelo e do protótipo se relacionando com um fator de escala, a gente também pode guardar essa relação para velocidade do modelo e velocidade do protótipo. Um detalhe é que esse fator de escala aqui não necessariamente é o mesmo fator de escala lá das dimensões geométricas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma velocidade do protótipo de 500 km por hora e uma velocidade do modelo de 50 km por hora, certo? Então, essa relação aqui está de 1 para 10, enquanto essa relação aqui está de 1 para 100, ok? Percebam também, né, que o fato de eu trabalhar com a velocidade é uma quantidade vetorial. Então, tanto a gente tem a necessidade de o módulo ser igual, quanto a direção também, né? Então, essa razão entre as velocidades ela é constante e as direções desses vetores velocidades devem ser iguais, tá? E o terceiro, né, critério aí de semelhança é de que as forças de escoamento que atuam num modelo, elas devem ser proporcionais por um fator de escala às forças de escoamento atuantes no protótipo, né? Então, veja só, se as forças que atuam no modelo, elas são proporcionais àquelas que atuam no protótipo, então a razão entre as forças do modelo tem que ser igual às razões entre as forças que atuam no protótipo. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente fala nesse último critério, que é o critério de similaridade completa, né, em que modelo e protótipo eles devem ser geometricamente similares e ter todos os grupos π, grupos adimensionais independentes, coincidentes no modelo e no protótipo, na realidade, essa frase aqui é uma reinvenção, né, desse critério de similaridade dinâmica. Porque, veja só, se a gente pegar razões entre forças do modelo e razões entre forças do protótipo, essa razão entre força dos modelos vai gerar um número adimensional. E razões de forças no protótipo também vai gerar um número adimensional, certo? Então, quando a gente fala do critério de similaridade dinâmica, dessas forças terem que ser proporcionais no modelo e no protótipo, essa similaridade dinâmica, ela se reflete justamente na coincidência dos grupos adimensionais independentes no modelo e no protótipo, certo? Aí você pode perguntar, mas professora, o que danado são esses grupos adimensionais independentes? Como que eu sei o que é um grupo adimensional? Como que eu chego nesses grupos adimensionais? De onde que eles vêm? Então, esses grupos adimensionais, eles vêm do processo de determinação dos parâmetros repetidos através do teorema de Buckingham, certo? Então, esse teorema de Buckingham é quem vai dizer para a gente quais que são os grupos adimensionais que representam um dado fenômeno físico que a gente vai estudar, certo? Considerando que a gente saiba quais são esses grupos adimensionais para um dado problema físico, a gente pode realizar um estudo de semelhança,
certo? Tranquilos até agora? Então, veja só, o estudo de semelhança, ele se baseia, né, como eu falei para vocês, nessa igualdade dos grupos π independente de modelo e de protótipo. Então, se eu tenho um processo como esse aqui, dessa questão, em que se deseja estudar o arrasto aerodinâmico sobre um modelo automóvel esporte, tá? Que está escoando, né? O escoamento previsto é com a velocidade de 50 milhas por hora no ar, com a temperatura de 25 graus Celsius, tarararará. Então, os engenheiros criam um modelo em escala de 1:5 desse automóvel e vão testar ele num túnel de vento. Então, veja só, eu tenho condições de uso desse automóvel, que são as condições que eu pretendo que ele seja usado, que seriam nessa condição de 50 milhas por hora de velocidade de escoamento, com ar, com a temperatura de 25 graus Celsius. Mas, como eu não vou construir um automóvel esporte do zero, novo, para fazer os meus testes, né? Então, os engenheiros criaram um modelo em escala de 1:5 do automóvel para testá-lo em um túnel de vento. Então, esse modelo, ele é 5 vezes menor do que o carro real. E aí, eles vão realizar os experimentos dele, né? Dos engenheiros aí. E aí eles dizem assim, ó, é inverno e o túnel de vento ele está localizado num prédio sem aquecimento e a temperatura do ar é de 5 graus Celsius. Determine que velocidade de vento os engenheiros devem colocar no túnel para que atinja-se a similaridade entre modelo e protótipo, certo? Então, veja só, ele pede para a gente determinar a velocidade desse escoamento. Lembra que eu disse para vocês que quando a gente for trabalhar com esses critérios de similaridade, né, esse fator de escala geométrico não necessariamente é o fator de escala da velocidade. Então, não é porque na questão ele me disse que as dimensões do modelo estão 1:5 das dimensões do protótipo, que isso vai ser o mesmo para a velocidade, né? Então, o modelo, né, nessa nossa questão aqui, é 1:5, opa, eita, do protótipo. Então, qualquer dimensão do modelo equivale a 1/5 das dimensões do protótipo. Negócio enrolado. E isso aqui não obriga a velocidade, né, do escoamento no modelo ser 5 vezes a velocidade do protótipo, certo? Como a gente tinha falado, né, o critério para que a gente tenha semelhança completa é que os grupos π que relacionam o processo no modelo, eles devem ser iguais aos grupos π que relacionam, né, que representam o processo físico no protótipo. Então, um tem que ser igual ao outro. Um grupo π do modelo tem que ser igual ao grupo π do protótipo. Sabendo que esse processo aqui, ele é modelado por esses dois grupos adimensionais, né, a gente pode fazer esse estudo de semelhança, entendendo, ó, que o grupo π do modelo vai ser igual ao grupo π do protótipo. Perceba que nessa questão aqui, né, ele informa para a gente parâmetros com relação à temperatura do ar, que seria 25 graus Celsius no
no protótipo e 5 graus Celsius no modelo, e informa para a gente parâmetros geométricos, né? Diâmetro de um, quer dizer, uma dimensão característica de um e dimensão característica do outro, né? E informa também velocidade. Esse número adimensional aqui, ele também fala, né, desses parâmetros, obviamente, mas relacionando-os com a força de arrasto, que aqui no enunciado não é fornecido qualquer informação sobre isso. Então, a gente vai tratar primeiro desse grupo adimensional que relaciona os parâmetros do escoamento referente a esse segundo grupo adimensional, que seria o número de Reynolds, certo? Então, a gente pode escrever isso daqui usando todas as informações do protótipo, né? Então, e do modelo. Então, mi do modelo, rho do modelo, d do modelo, d do modelo, tem que ser igual às condições do protótipo. Como ele diz que um processo ocorre a 5 graus Celsius e o outro ocorre a 25 graus Celsius, então a gente tem que separar essas propriedades do fluido, massa específica e viscosidade, para cada condição de temperatura, né? Então, a condição de uso real, que é a condição do protótipo, é de 25 graus Celsius. Então, a gente vai usar esse conjunto de propriedades a 25 graus Celsius, para esse escoamento do fluido. E as propriedades a 5 graus Celsius, então, são características do escoamento do modelo, certo? Então, a gente pode trabalhar com essa equação aqui, para determinar, olha só, o nosso interesse é na velocidade do modelo, então, Vm aqui. Então, vou passar Vm para esse outro lado da equação, multiplicando. Esse numerador vem para denominador vem para esse numerador, e esse numerador vem para o denominador. Certo? Então, para a gente determinar essa velocidade do modelo, basta a gente substituir essas informações que a gente obtém aqui. Certo? Então, viscosidade do protótipo, a gente tem o valor de 1,849 vezes 10 a menos 5. Massa, opa, olha aí o erro acontecendo logo de cara. Viscosidade do modelo, né? Era mi m. Então, 1,754 vezes 10 a menos 5. E multiplica massa específica do protótipo 1,184, velocidade do protótipo, 50 milhas por hora, V do protótipo é 5 vezes qualquer dimensão do modelo pela nossa relação aqui de semelhança, que é fornecida na questão. A viscosidade do protótipo, 1,849 vezes 10 a menos 5, 10. A massa específica do modelo, 1,269 quilogramas por metro cúbico.
Percebam que a gente está usando as mesmas unidades para modelo e para protótipo, né? Para viscosidade e para massa específica. Então, como a gente usou as mesmas unidades, então a gente não precisa se preocupar aqui com conversões, né? Mas se essa viscosidade aqui tivesse dada numa unidade e essa daqui em outra, né? A gente precisava fazer com que esses termos estivessem na mesma dimensão. Para quê? Para que justamente na hora que a gente fizesse essas relações aqui, as unidades, né, as dimensões se cancelassem, tá? Matematicamente aqui. Então, eu vou, esse 10 a menos 5 aqui, cancela-se com esse 10 a menos 5 aqui do numerador, dm cancela com dm, e aí a gente tem como determinar qual que vai ser essa velocidade do modelo, né? Então, veja só, o único termo aqui que a unidade não está cancelando com ninguém é justamente a velocidade, né? Que foi fornecida na questão como 50 milhas por hora. Então, quando a gente calcular isso daqui, o resultado também vai ser em milhas por hora, certo? Esse valor da velocidade, pessoal, dá justamente, deixa eu ver aqui se tem algum lugar nessa equação. Ó, isso. 221,7 milhas por hora. Vezes 5 dá 250, né? E essa relação aqui entre esses valores, próxima da unidade aqui e próxima da unidade aqui, né? Mas um pouco menor do que 1. Então, o resultado final fica 221 milhas por hora, certo? Então, com isso, a gente vai determinar qual que era a velocidade do modelo. Perceba que se você dividir 221 por 50, né, querendo obter esse fator de escala para a velocidade, 221 dividido por 50 dá 4,42, não dá 5, tá bom? Ótimo. Agora que a gente já determinou essa velocidade do escoamento, né, eles agora querem saber do seguinte: suponha que você consegue fazer com que o túnel de vento funcione a 221 milhas por hora. Detalhe, 221 milhas por hora, pessoal, uma milha é 1,6 quilômetros. Isso dá uma velocidade de 353 quilômetros por hora para o ar, certo? Então, não é uma baixa velocidade, não, é bastante. Então, aqui ele coloca, suponha que você consegue fazer com que o túnel de vento chegue nessa velocidade para atingir essa similaridade entre modelo e protótipo. A força de arrasto sobre o automóvel modelo, ela é medida com um balaço de arrasto, né? Ele pega lá o modelo e prende, né, um dispositivo como se fosse um paraquedazinho, né? E aí aquilo ali faz força sobre uma mola e ele consegue medir a força, né? Várias leituras de arrasto são registradas, né? E a força de arrasto média no modelo foi de 21,2 libra-força. Faça uma previsão da força de arrasto aerodinâmico sobre o protótipo, que ocorre, né, que está escoando naquela mesma condição que a gente tinha falado. Então, perceba que agora ele começa a lidar com a característica da força de arrasto desse escoamento, né? Então, a gente vai trabalhar com o número adimensional que traz esse parâmetro para a gente, né? A igualdade desse parâmetro adimensional, tanto do modelo quanto do protótipo, certo? Então, o primeiro grupo adimensional no modelo é igual a esse primeiro grupo adimensional no protótipo, tal como a gente tinha feito na questão anterior, certo? E o nosso objetivo é de trabalhar com a força de arrasto aerodinâmico no protótipo,
né? Vou colocar aqui. Específica, específica do protótipo, velocidade do protótipo ao quadrado. Protótipo ao quadrado. Uma dimensão característica, eu vou deixar aqui D, tá? Só para a gente não confundir variáveis aqui. O protótipo ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual às mesmas características do modelo. Como objetivo é de determinar quem é essa força de arrasto no protótipo, então basta a gente passar esse denominador aqui para o outro lado da equação, multiplicando. E aí a gente tem que avaliar, né, novamente, não confundir o que é modelo, o que é protótipo, né? O modelo, ó, eu vou colocar aqui mais destacadamente, o modelo são essas condições a 5 graus Celsius, né? Então, essa é a viscosidade do modelo, essa é a massa específica do modelo. E aí a gente já sabe que a velocidade do modelo é a que a gente calculou na questão anterior, né? V do modelo é justamente 221 milhas por hora. Ah, professora, por que você não está trabalhando no SI? Por que você não coloca isso aqui tudo no SI? Porque, na realidade, eu não vou precisar, né? Contanto que eu trabalhe as mesmas variáveis com as mesmas unidades, né? Essas unidades, esses termos, quando eu faço essa igualdade aqui, ó, eles vão se cancelando, tá? Então, contanto que eu trabalhe com as mesmas unidades, não há problema em trabalhar com outros sistemas, né? Então, a força de arrasto no modelo foi 21,2 libra-força. Eu vou permanecer com essa informação nessa unidade, tá? Massa específica, 1,269. Velocidade do modelo, 221 ao quadrado. Qualquer dimensão do modelo é 1/5 da dimensão do protótipo, né? Então, eu vou deixar aqui dm quietinho, e na dimensão do protótipo é que eu vou substituir adequadamente, tá? Massa específica do protótipo, vou colocar aqui em cima. Opera a 25 graus Celsius, né? 1,184. A velocidade do protótipo é de 50 milhas por hora. E, ó, dp é qualquer dimensão do protótipo, ela é 5 vezes maior do que a dimensão do modelo, né? Então, 5 dm ao quadrado, certo? Então, ó, quando a gente for calcular essa força de arrasto, esse dm ao quadrado aqui se cancela também com esse dm ao quadrado daqui, mas o 5, ó, ele permanece sendo elevado ao quadrado, ok? Quando a gente fizer essa conta, a gente tem 25 vezes 50 vezes 50 vezes 1,184 vezes 21,2 dividido por 1,269 dividido por 221 dividido por 221. Então, a força de arrasto no protótipo vai ser de 25,3 a unidade. Libra-força.
que é a unidade da força que a gente usou nessa nossa análise aqui. Ok? Dúvidas, meu povo, de como isso foi feito? Professora, eu não entendi o seguinte, você comentou que dimensões diferentes não necessariamente vão ter o mesmo grupo π. Então, no começo da questão ele disse que a relação é 1 para 5 das dimensões do automóvel, mas você admitiu para a velocidade também, eu não entendi isso. Eu acho que talvez deva ter havido alguma confusão. Olha só. 1 para 5 a gente usou, né, como sendo a relação entre as dimensões geométricas, né? Então, 1 para 5, dm ficou 1/5 de dp. Se a gente pegar a velocidade que a gente está trabalhando no modelo e a velocidade que a gente está trabalhando no protótipo, e fizer V do modelo dividido por V do protótipo, essa relação aqui vai ficar 221,27 dividido por 50, né? E esse valor aqui, o que eu falei para vocês, era que ele não era igual a 5, né? Então, esse aqui deu 4,42, né? Então, essa relação do fator de escala geométrico é diferente do fator de escala para a velocidade. Eu não sei se eu não falei isso, mas eu acho que eu tinha calculado e tentei dizer isso daqui, certo? Uhum. Ficou Entendi. tranquilo agora? Não, aí tudo bem, mas sendo que na questão de agora, você admitiu 1 para 5, não em relação à velocidade? Ou estou enganado? Não, eu admiti 1 para 5 justamente no diâmetro, ó. Veja, a Sim, é verdade. tinha trabalhado era essa. E aí a gente Uhum. tinha ó, o diâmetro do protótipo e o diâmetro do modelo. Aí eu coloquei que o diâmetro do protótipo, ele era 5 vezes o diâmetro do modelo, né? Só que o detalhe dessa questão era justamente que esses 5 vezes o diâmetro do modelo estava elevado ao quadrado, né? Então, isso daqui virava 25, certo? Eu vou até refazer essa conta para ver se eu não errei alguma coisa. Mas, ó, 25 vezes 50 vezes 50 vezes 1,184 vezes 21,2, né? Dividido por 221, dividido por 221, dividido por 1,269. Pronto, era isso mesmo. Então, considerei realmente. Só para tomar cuidado, né? O que eu quis destacar para vocês era tomar o cuidado, porque o 5 aqui da relação, ele também está elevado ao quadrado, quando vocês forem fazer alguma coisa desse tipo. Ok? Ok, professor, ficou bem claro agora. Tá ótimo, obrigada. Então, meu povo, nessa questão aqui, a gente trabalhou com a parte do estudo de semelhança, certo? Semelhança entre modelos. Mas se vocês verificarem aqui o nosso processo, né, nosso estudo, né, de análise dimensional, antes da gente fazer essa etapa de ensaios, né, e transposição de resultados de modelo para o protótipo, para avaliar uma condição de operação do protótipo, né, ou estudar uma condição de ensaio que eu precise usar para o modelo ter semelhança com o protótipo, né, antes disso tudo, é preciso que a gente determine os parâmetros adimensionais, né, que nessa questão, eles já eram fornecidos para vocês. Então, para a gente determinar esses parâmetros adimensionais, é que a gente vai se utilizar do teorema dos pi parâmetros repetidos de Buckingham, né? Então, o teorema dos pi parâmetros não é pi 3,14, não, né? Esses pi parâmetros são os pi grupos adimensionais que a gente vai determinar, certo? E essa etapa agora, ela, na realidade, segue um passo a passo bem definido, né? Que é justamente o algoritmo do Buckingham,
para determinar esses grupos adimensionais. E ele segue a seguinte lógica, né? Se a gente tem uma equação e ela é dimensionalmente homogênea, ela envolve um número de variáveis, que a gente pode chamar aí de K, certo? Se a gente tem essas K variáveis que podem ser representadas por um conjunto de dimensões mínimo, né, um número mínimo de dimensões que representam essas K variáveis, então significa que eu posso pegar essa equação, que é dimensionalmente homogênea, e reduzir ela a um grupo menor, um número menor de grupos adimensionais, certo? E esse número de grupos adimensionais, ele é dado justamente por essa relação, K variáveis menos J, número mínimo de dimensões de referência, certo? Então, é basicamente assim. Imagine que a gente tem uma equação que tem significado físico, e eu posso representar ela, tipo, espaço é uma função de, sei lá, velocidade e tempo, né? Então, eu tenho uma equação com significado físico que vai ser representada por algumas variáveis, né? x1, que é a função de x, que é a função de x1, x2, x3. Mas eu posso também dizer que essa variável x, posso passar esse termo aqui do lado esquerdo para o lado direito, né? Ou vice-versa. E aí eu vou ficar com uma função de todas essas variáveis, de x a xn, sendo igual a zero, né? Se eu fizer isso, a gente tinha dito, né, ainda que isso aqui sejam variáveis e parâmetros dimensionais, né, que eu sei a dimensão de cada um deles, a gente sabe que pelo critério de homogeneidade dimensional, a dimensão da variável do lado esquerdo da equação, ela deve ser igual à dimensão de qualquer termo isolado presente do lado direito, né? Então, eu posso representar essas variáveis e parâmetros adimensionais, quer dizer, dimensionais aqui, por um grupo de variáveis e parâmetros adimensionais, certo? E o número desse grupos adimensionais aqui, ele é menor do que esse número aqui de variáveis e parâmetros dimensionais. Então, K é menor do que esse número aqui inicial. Como que isso acontece? Né? Se eu tenho essas variáveis e parâmetros adimensionais, né, eu posso, né, fazer um processo como esse que eu vou ensinar para vocês agora, né, do algoritmo do Buckingham, e eu posso representar todos esses N parâmetros aqui dimensionais por um conjunto menor de parâmetros adimensionais, ou seja, sem dimensões, e essa diferença entre o número dos adimensionais com relação ao número original de parâmetros, ela é dada justamente pelo valor J, que é o número mínimo de dimensões de referência que estão sendo usados, né, num dado problema físico. Então, se num problema, geralmente nos problemas de mecânica dos fluidos, nas situações que a gente estuda em mecânica dos fluidos, a gente está preocupado com forças, com tensões, com pressões, com velocidades, aceleração, né? E esse conjunto de propriedades e de variáveis, né, esse conjunto de parâmetros, geralmente ele é expresso usando as dimensões de massa, comprimento e tempo, ou força, comprimento e tempo. Mas não necessariamente, né? Pode ser que num dado problema de fluidos, a concentração em mol por litro, por exemplo, de um componente, seja importante. Então, esse número J, que seria o número mínimo de dimensões de referência para um problema, ele pode ser maior ou menor do que 3, né? E ele pode ser representado por massa, comprimento e tempo, mas ele também pode ser um outro conjunto de dimensões, né? Por exemplo, número de mol, comprimento e tempo, certo? Então, geralmente J vale 3, mas não necessariamente, tá? Então, como é que funciona esse teorema, né? Esse algoritmo aí de Buckingham? Primeiro, a gente identifica qual que é a nossa
situação-problema, qual que é a situação-problema que a gente vai estudar, né? Então, para esse problema, a gente tem um número de parâmetros que são importantes. Viscosidade, massa específica, tararará. E eu vou contar quantos são esses parâmetros, quanto que são essas quantidades. E qualquer quantidade que seja importante para o fenômeno, ela deve ser incluída, certo? Constantes, tudo deve ser incluído. Contei quantas que são esses parâmetros que são importantes para o problema. Eu vou chamar esse número aí de parâmetros de N, tá? Geralmente, quando a gente trabalha nos problemas de mecânica dos fluidos, a gente tem 3 aspectos principais que a gente deve levar em consideração, né, na hora de listar que parâmetros são esses, né? Características geométricas, né, uma área frontal, ou um diâmetro, ou uma espessura, um comprimento, né, devem ser incluídas. Propriedades do fluido, né, que fluido é esse que está escoando? Ele tem que massa específica? Que viscosidade? Será que a compressibilidade dele é importante? Então, essas características das propriedades, elas também podem ser listadas nesse passo. E efeitos externos, como pressão, velocidade de escoamento, também podem ser importantes. Então, nessa etapa de listagem dos parâmetros, é bom a gente ter em mente que a gente tem esses 3 aspectos fundamentais, né, nos problemas de mecânica dos fluidos. Então, passei aqui por toda a parte de variáveis geométricas, então o que mais eu posso pensar em termos de propriedades de fluidos, em termos de efeitos externos, certo? Num segundo momento, depois que a gente listar todos esses parâmetros, né, a gente vai fazer como a gente fez naquela questão lá dos concursos, né? A gente vai separar eles todos e descrevê-los em termos de suas dimensões primárias. A velocidade é comprimento por tempo. Massa específica é massa por uma dimensão de comprimento ao cubo. E aí a gente vai fazer isso para todos esses N parâmetros que a gente identificou. Quando a gente fizer isso, a gente vai identificar quais que são as dimensões que estão presentes nesse problema, né? É massa, comprimento e tempo? É massa, comprimento e temperatura? O que está sendo trabalhado nesse meu problema físico? E eu vou contar, né, quantas que são essas dimensões. Peguei, contei todas essas dimensões, deu 3, deu 4, deu 2. Quando chegar nesse momento, no quarto passo, eu vou calcular o número de parâmetros adimensionais π, que eu espero que eu vá formar, né, nesse meu estudo. Então, se eu tinha 5 parâmetros, N, né, esses 5 parâmetros eram representados por 3 dimensões fundamentais, então, 5 menos 3, eu vou determinar 2 grupos π, certo? Meu número K vai ser N menos J. Esse quinto passo, né, eu diria que ele é o passo mais crítico desse nosso estudo. Por quê? Porque nessa etapa daqui, a gente determina desse conjunto de variáveis que a gente tem, uma quantidade J de parâmetros, né, que a gente vai repetir. Como que a gente vai repetir? Eu não disse que eu tinha, sei lá, 5, se eu tinha dito, por exemplo, que N era igual a 5, né? E eu tinha dito que o número de dimensões fundamentais era 3, por exemplo. Calculei K deu 2 grupos adimensionais, né? Eu vou escolher, J parâmetros repetidos, ou seja, 3 parâmetros repetidos, dentre aqueles 5 iniciais que eu tinha, para fazer o quê? Para combinar individualmente com os que sobrarem. Então, vamos supor que eu tinha massa específica, velocidade, viscosidade, vou colocar aqui um L e um F, uma força, comprimento e uma força. Se eu escolher essas 3 aqui para serem os meus J parâmetros repetidos, o que a gente vai fazer é
pegar essas três e, num primeiro momento, combinar com L para formar um grupo adimensional, pegar essas três e, num segundo momento, combinar com F para formar outro grupo adimensional. Entendeu? Então, essa parte do quinto passo é a da escolha de quais que são os parâmetros dentre aqueles 5 que a gente tinha listado, que a gente vai escolher para combinar com os demais, os parâmetros repetidos, certo? A gente tem vários critérios para esse processo, para essa etapa, certo? Então, o critério mais, digamos assim, inicial que a gente tem é de que essas quantidades, elas não podem, por si só, formarem um número adimensional. Porque se elas formarem, então a gente não tem trabalho a fazer, né? Não tem mais o que fazer. Não vai formar adimensional com as restantes, certo? Além disso, elas devem incluir todas as dimensões de referência, né? Ou seja, se J representava massa, comprimento e tempo, nessas 3 variáveis que eu escolher, eu preciso representar massa, comprimento e tempo, certo? Para escolhas mais assertivas aqui desses parâmetros repetidos, eu digo que a experiência é o melhor caminho, né? Mas lá no livro do Sengel, vocês podem encontrar no capítulo de análise dimensional vários e várias dicas, né? Como escolher adequadamente esses parâmetros repetidos, tá? Uma vez que a gente escolha esses parâmetros, a gente vai determinar quais são os grupos adimensionais, manipular eles, né? E escrever a relação final e checar se está tudo ok com nossos cálculos, certo? Então, eu sei que a princípio a gente olha para o problema e acha que é coisa do outro mundo, né? Mas a gente vai ver que não é, que dá tudo certo. E aí a gente vai seguindo esse passo a passo, de pouquinho em pouquinho, para conseguir representar, tá? E achar esses grupos adimensionais. Posso fazer uma questão agora? Para a gente poder praticar essa parte? Bora. Então, nessa primeira questão aqui, ele diz assim, ó. Uma placa fina e retangular está imersa num escoamento uniforme com velocidade ao longe igual a v. Né? A placa apresenta largura e altura, respectivamente, de W, como é que é? Largura W e altura H, e está montada ó, perpendicularmente ao escoamento principal. Então, está aqui a velocidade do fluido, a placa perpendicular. Admita que o arrasto na placa é função de W e de H, da massa específica do fluido, da viscosidade dinâmica e da velocidade do escoamento ao longe, e determine o conjunto de termos π adequado para o estudo desse problema. Então, ele diz na questão, ó, que, só deixar aqui descrito, tá? Que a força de arrasto é uma função de W, de H, da massa específica do fluido, da viscosidade desse fluido e da velocidade do escoamento, certo? Então, esse problema aqui, ele é representado, ó, por esses 6 parâmetros aí, certo? D como uma função de W, H, Rho, Mi e V, certo? Então, se a gente contar, né, a gente descreveu a relação funcional que representa o problema físico aqui, certo? E se a gente for contar o número de parâmetros que estão envolvidos aí, ó, N é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 parâmetros, tá? N igual a 6. Esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo
é a gente pegar todos esses parâmetros aqui e descrevê-los em termos de suas dimensões fundamentais. Então, a força de arrasto é uma força, né? Então, eu posso representar a dimensão disso aqui como massa vezes comprimento por tempo ao quadrado. Massa vezes aceleração, força. W é uma largura, né? Então, tem dimensão aí de comprimento L. H também tem dimensão de um comprimento L, né? Vale justamente a altura da placa. A massa específica do fluido é massa dividido por volume, né? Então, dimensão de comprimento ao cubo. Pessoal, se vocês quiserem resolver isso aqui também usando o sistema FLT, vocês podem, tá? Eu prefiro usar o sistema MLT porque para mim é muito mais simples, mas se alguém tiver facilidade no uso do outro sistema, fica à vontade, tá bom? Não tem problema nenhum. Viscosidade. A gente já tinha visto que era massa por comprimento tempo. Opa! Por comprimento tempo. E velocidade em dimensão de comprimento por tempo. Então, veja só, esse conjunto de 6 parâmetros, ele consegue ser completamente representado pelo uso de 3 dimensões fundamentais. Que dimensões fundamentais são essas? Massa, comprimento e tempo. Então, J, que é o nosso número de dimensões fundamentais, J vale justamente 3. Três dimensões, massa, comprimento, tempo. Beleza. Então, se a gente for voltar aqui para o nosso algoritmo, a gente listou os parâmetros, contou o número deles. N era igual a 6. Em seguida, a gente escreveu as dimensões primárias de todos esses parâmetros do passo 1. Ótimo. Logo em seguida, a gente definiu J como sendo o número de dimensões primárias para o problema. Excelente. J para a gente é 3 e corresponde a massa, comprimento e tempo. Nesse próximo passo, a gente deve calcular o número de parâmetros adimensionais esperados e, em seguida, escolher quais que são esses J parâmetros que a gente vai selecionar como repetidos, né? Os parâmetros que a gente vai repetir na nossa análise. Cadê a questão? Então, a gente viu ó, que J são 3, vale 3. Então, K é o número de parâmetros adimensionais. É N menos J. N menos J. Então, 6 menos 3 vale 3. Certo? Uma vez que eu sei quais são esses... uma vez que eu sei que vou formar 3 grupos adimensionais, eu preciso selecionar desse conjunto aqui 3. Por que 3? Porque 3 é o número J aqui, certo? 3 parâmetros que vão ser repetidos, ou seja, eles vão aparecer em todos os números adimensionais. Um detalhe é o seguinte, né, para guiar essa nossa escolha. O nosso estudo é
com respeito aqui ao arrasto, né? Admita que o arrasto é uma função disso, disso, daquilo outro. Então, a nossa variável resposta seria o arrasto. Significa dizer, pessoal, que eu não posso escolher o arrasto para ser um parâmetro repetido. Por quê? Porque senão a minha variável resposta vai estar presente em todos os grupos adimensionais, certo? Eu não vou conseguir ver a relação dela isoladamente com relação a um ou outro grupo, certo? Então, a gente não pode escolher a nossa variável resposta nesse ponto, tá? Então, do nosso grupo de 6, eu já tirei uma, que é a variável resposta. Desse conjunto aqui de 5, né, a gente deve se lembrar que os problemas de mecânica dos fluidos, como eu tinha falado para vocês, eles têm 3 vertentes, né? Uma característica geométrica, efeitos externos e propriedades do fluido. Então, é interessante que na hora que a gente for fazer essa seleção dos parâmetros repetidos, a gente aborde esses 3 aspectos, né? Então, perceba, esses 2 aqui, ó, eles representam características geométricas. Então, não faz sentido eu selecionar os 2 simultaneamente, porque os 2 abordam o mesmo problema, né? Eles abordam o mesmo aspecto do meu problema físico. Massa específica e viscosidade são características que representam as propriedades do fluido, certo? Então, eles estão nesse segundo grupo aí de propriedades. E velocidade, né, se relaciona com a terceira parte, que seria os fatores externos. Então, uma escolha interessante de parâmetros, né, seria aquela que abordasse um fator externo aqui, vou deixar aqui como verde, uma característica do fluido, né, uma propriedade do fluido, ou massa específica ou viscosidade. Vou escolher aqui viscosidade, porque ela tem menos dimensões, né, para a gente trabalhar nas nossas equações, então facilita o nosso processo. E uma característica geométrica, né, ou W ou H, né, também vai ser uma boa seleção. Então, perceba, eu selecionei um parâmetro repetido de cada característica do processo, certo? Isso é uma escolha inteligente de parâmetros, uma escolha boa de parâmetros. E o que vai acontecer agora, né? Para eu determinar os grupos π, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que o grupo π1 ele é formado por uma combinação do parâmetro W elevado a um expoente alfa qualquer, vezes a massa específica do fluido elevado a um expoente beta qualquer, vezes a velocidade do fluido elevado a um expoente gama qualquer, certo? E esse conjunto aqui, que são os nossos parâmetros repetidos, ele vai se combinar com cada um dos parâmetros que sobrou, para formar o grupo π1. Para formar o grupo π2, eu vou pegar esses mesmos parâmetros, aqui, e vou agora combiná-los com a viscosidade do fluido. Para formar o parâmetro π3, já que a gente tem 3 grupos adimensionais para formar, a gente vai combinar esses parâmetros com a variável H, certo? Então, perceba, quando a gente for fazer esse nosso processo aqui, a gente vai determinar, na realidade, quem são esses expoentes alfa, beta, gama, A, B, C, X, Y, Z, que, em combinação com esses parâmetros, força de arrasto, viscosidade, altura, né, formam individualmente grupos adimensionais. Então, perceba, tenho 3 grupos, ó, 3 parâmetros repetidos. Esses parâmetros repetidos aqui, vou colocar eles aqui,
Selecionei 3 parâmetros repetidos, esse e esse. A gente pega esse conjunto aqui dos repetidos, e uma hora a gente vai combinar com o D, uma hora a gente vai combinar esses todos com H, outra hora a gente vai combinar esses todos com a viscosidade, para determinar quem são esses nossos grupos adimensionais π1, π2 e π3, certo? E como que a gente faz essa determinação? Lembra que a gente disse, olha, a dimensão de um lado de uma equação tem que ser igual à dimensão do outro lado da equação? Lá, quando a gente começou a falar de homogeneidade dimensional, a gente falou isso, né? A dimensão do lado direito tem que ser igual à dimensão do lado esquerdo, né? Eu vou botar esses termos aqui só para consulta, para a gente não ter que ficar o tempo todo olhando eles, mas aí eles ficam aqui para a gente não cometer nenhuma gafe na nossa resolução, tá? Gafe matemática de grandes proporções, ou pequenas. Então, veja só. A dimensão do lado direito da equação deve ser igual à dimensão do lado esquerdo, né? E aí, veja só, esse grupo π1 é um grupo adimensional que eu quero formar, né? Então, massa está elevado a um expoente zero, comprimento também, tempo também, né? A dimensão final desse grupo π1 é nula, ele não tem dimensão. E aí, a gente vai trabalhar aqui com essas dimensões dos elementos, né, de cada um desses termos que a gente escolheu aqui como parâmetro repetido, a gente vai substituir. Então, L é a dimensão do termo W, né, massa específica é massa por comprimento ao cubo, velocidade, comprimento por tempo. E aí, a força de arrasto é justamente massa vezes a aceleração. Certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai determinar quem é beta, alfa e gama para que esse conjunto aqui forme um adimensional. Então, a gente vai dizer ó, que para a dimensão de massa, a gente tem do lado direito da equação massa elevada a zero, quer dizer, do lado esquerdo da equação massa elevada a zero, e do lado direito a gente tem massa elevado a beta mais 1. Todo mundo consegue ver que é beta mais 1 aí? Então, aqui a gente fica com beta mais 1, tendo que ser igual a zero. E aí a gente já pode determinar quem é beta. O expoente beta vai ficar sendo igual a menos a gente pode fazer a mesma coisa para a dimensão do comprimento, né? Então, o comprimento vai ficar L elevado a alfa, L elevado a menos 3 beta, por que menos 3? Porque L está aqui no denominador, né? L elevado a gama, mais aqui 1, que seria L aqui. Certo? Então, a gente fica com alfa menos 3 beta mais gama mais 1, tendo que ser igual a zero.
Ah, eu não sei quem é gama ainda, então não vou mexer com essa equação ainda, tá? Vou deixar ela aqui, só substituir a informação de que beta é -1, porque nesse ponto a gente não tem como resolver essa equação dessa maneira, certo? Do jeito que ela está. Vou fazer a mesma coisa para a dimensão do tempo, né? T elevado a zero. Então, em alfa não tem nenhum termo de T, nenhum termo de T elevado a beta, e aqui a gente tem T elevado a menos gama, e aqui T elevado a -2. Então, menos gama, -2. Então, menos gama, -2 tem que ser igual a zero. Menos gama, -2 tem que ser igual a zero, então gama tem que ser igual a -2, tá? Gama é -2, então a gente pode substituir aqui -2. E aí, alfa vai ficar sendo -3 vezes -1 é +3. -2 mais 1 dá -1, certo? +3 -1 dá 2, positivo. Então, alfa fica sendo igual a -2. Olha, eu vou dizer para vocês que essas continhas aqui são mais difíceis do que qualquer uma de mecânica dos fluidos. A pessoa se enrola, que é uma beleza. Tem gente que faz -3 vezes -1 virar -4, entendeu? Ou virar 4. Eu não sei como é que acontece. Eu sei que são as contas mais difíceis, são essas daí. Porque a gente sempre se enrola com passar para o outro lado, com bobagem, e é essa questão que era para ser fácil, vira difícil, certo? Mas tem um jeito de você verificar se você errou, tá? É aqui, ó. Calculou os seus números adimensionais, achou quem era beta, gama e alfa, a gente vai substituir aqui, né? W elevado a alfa, então W elevado a -2, beta valeu -1 e gama valeu -2, não é isso? Então, se a gente for observar esse parâmetro aqui, é força de arrasto dividido por massa específica do fluido, vezes velocidade ao quadrado, vezes essa dimensão W ao quadrado, certo? Como que a gente faz para verificar se a conta está toda certa? Substitui as dimensões de todo mundo aqui, né? Se na hora que você substituir essas dimensões aqui der adimensional, excelente, você obteve realmente um número adimensional, tá? Então, a gente pode fazer isso simples assim. Força de arrasto é massa vezes aceleração. Massa específica é massa dividido por comprimento ao cubo. Está multiplicando velocidade ao quadrado, então L ao quadrado dividido por T ao quadrado. E está multiplicando aí esse comprimento L ao quadrado, certo? Então, se a gente for analisar aqui, ó, a gente tem uma situação de esse L a terceira aqui se cancelando com esse L a quarta, né? Então, aqui vai ficar L simplesmente.
E aí a gente verifica que realmente o número adimensional que a gente calculou é adimensional mesmo, certo? E isso dá confiança para a gente seguir adiante, certo? Feito isso para o primeiro número adimensional, pessoal, o que vai acontecer agora é que a gente tem mais outros dois para determinar, né? Então, fiz o grupo Pi1, obtive quem ele era, lindo, maravilhoso, excelente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o grupo Pi2, fazer a mesma coisa para o grupo Pi3, certo? Vocês têm dúvidas de como que a gente vai fazer para esses outros grupos? Bora lá. Dúvida onde, Cristiane? Tem alguma dúvida específica ou é mais não sei para onde vou? Tá certo. Vai dar certo. Veja só, ó, quando a gente foi determinar o grupo Pi1, a gente pegou as dimensões de todos esses termos que a gente sabia, substituiu aqui na equação para o grupo Pi1 e obteve quem era o grupo, né? Obteve quais eram esses expoentes, alfa, beta e gama, para que tudo isso aqui se organizasse e formasse um número adimensional. A gente vai fazer agora a mesma coisa para o grupo Pi2. Eu vou apagar aqui. Vou só deixar essas dimensões aqui para a gente consultar se precisar. Então, para o grupo Pi2, para o grupo Pi2, a gente vai pegar as dimensões do lado direito e igualar com as dimensões do lado esquerdo, né? O lado esquerdo é um número adimensional, que é a nossa intenção, então, a gente sabe que essas dimensões características do problema vão estar desta maneira, né? Todo mundo é elevado a zero, proporcionando, né, que esse número Pi2 não tenha dimensão. Em seguida, a gente vai, ó, substituir as dimensões de cada um desses termos, né? Então, W tem dimensão de comprimento, massa específica, massa por comprimento ao cubo. Velocidade é comprimento, espaço, né? Comprimento por tempo. Esses são os parâmetros repetidos. Isso aqui está tudo igual à etapa do grupo Pi1, certo? A diferença é que agora eu estou combinando esses parâmetros repetidos com o parâmetro Mi, que tinha ficado de fora. Então, as dimensões do parâmetro Mi são massa por comprimento, tempo. Eu vou até verificar aqui, conferir se viscosidade realmente é assim, para a gente não cometer nenhum erro. Então, aqui, ó, na nossa tabela, a gente tem alguns itens, né? Viscosidade, ó, massa por comprimento tempo, tal como a gente estava fazendo. Então, agora a gente vai determinar quem é A, quem é B, quem é C. Como? Pegando nossa equação e trabalhando com cada uma das dimensões isoladamente. Então, do lado direito eu tenho massa, do lado esquerdo eu tenho massa elevada a zero, e do lado esquerdo a gente tem massa elevado a B mais 1. Massa elevada a B mais 1, que é esse último termo aqui, né? Então, a gente já pode escrever a equação de que B mais 1 é igual a zero. Então, B vale menos 1.
pode, então, agora, passar para outra dimensão, né? Vamos para a dimensão do tempo primeiro? T elevado a zero, aqui eu não tenho nenhum termo de tempo, em seguida, nenhum termo de tempo. Nesse termo aqui, tem T elevado a menos C, e no termo seguinte, T elevado a menos 1. Então, menos C, menos 1. Menos C, menos 1, igual a zero. Então, C é igual a menos 1. Certo? Por último, a gente pode pegar a dimensão do comprimento, né? Então, comprimento elevado a alfa, quer dizer, ali está A, né? A menos 3B, porque aqui tem L no denominador, elevado a B, mais C, referente a esse termo aqui, menos 1, referente a esse denominador aqui, tá? Então, A menos 3B mais C menos 1 igual a zero. Aí a gente pode determinar quem é A, certo? Então, menos 1 aqui, C vale menos 1. E aí, agora que a pessoa erra nas contas por conta de bobagem, tá? Então, menos com menos dá mais, então aqui fica mais 3. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. 3 menos 2 ainda dá 1. E quando a gente passar para o outro lado da equação, A vai ficar valendo menos 1, né? Então, isso significa que eu vou voltar aqui para esse nosso grupo adimensional e eu vou substituir todos os expoentes, né, que a gente encontrou. A valendo menos 1, B valendo menos 1 e C também valendo menos 1. Então, esse grupo adimensional aqui ficou sendo Mi sobre W rho V. W rho V, né? Esse número aqui é o inverso do número de Reynolds, né? Rho V, W é uma dimensão característica, podia ser D aqui, sobre Mi. Ok? Então, com isso, a gente determinou o nosso segundo grupo adimensional. Para a gente determinar o terceiro grupo adimensional, a gente vai fazer a mesma coisinha. Tudo igual. Certo? Só que agora combinando, né, com o parâmetro que estava sobrando, que é justamente H. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para aqui, para o parâmetro H. Então, massa elevada a zero, L elevada a zero, tempo elevado a zero. Esse é igual a comprimento elevado a x, massa por volume elevado a y, V, comprimento por tempo elevado a z, e h é um comprimento também. Então, essa aqui vai ser a mais fácil de todas, meu povo. A determinação mais fácil do Brasil vai ser essa. Por quê? Eu tenho massa de um lado. Opa! Eu só tenho um termo do lado esquerdo que tem massa também, que é m elevado a y, né?
Então, a gente consegue chegar rapidamente na conclusão de que tem que ser igual a zero. Mesma coisa a gente vai fazer para a dimensão do tempo, né? Esse termo não tem tempo, esse termo não está com tempo, esse aqui é t elevado a menos z. Né? Então, simplesmente a informação que a gente tem é que z também tem que ser igual a zero, certo? Então, quando a gente pegar a nossa equação para o comprimento, que vai ficar L elevado a zero é igual a L elevado a x menos 3y mais z mais 1, a gente vai ver que, na realidade, isso aqui fica x menos 3y mais z mais 1 igual a zero, mais que y e z são zero, né? Se y e z são zero, então, simplesmente, é igual a menos 1. Então, a gente vai pegar esse grupo aqui, todinho, e vai dizer que x menos 1, y é igual a zero, e z é igual a zero. Então, a gente vai ver que, na realidade, isso aqui representa H sobre W, como nosso terceiro grupo adimensional. Certo, meu povo? Então, agora, a gente consegue ver que esse problema aqui todinho, né, ele é representado por realmente 3 grupos adimensionais. Esse problema físico que tinha 6 variáveis, ele é representado por 3 grupos adimensionais, realmente. Cadê? Pi1, que é igual a esse número, e 3, que a gente acabou de calcular, e Pi2, e eu não sei para onde é que foi parar aqui, nas nossas contas, não sei se ele sumiu ou o que aconteceu com ele. Pi2 era ρ, quer dizer, viscosidade dividido por ρVW, né? Então, a gente tinha, ó, inicialmente, um conjunto de 6 variáveis, né? Aqui, que a gente tinha descrito o nosso problema, ó. A gente tinha 6 variáveis. Nós descrevemos todas elas em termos de suas dimensões fundamentais. Contamos quais que eram essas dimensões, eram 3. Como eram 3, a gente calculou K, que era o número de grupos adimensionais a ser formado, para ser N menos J, então igual a 3 também, 6 menos 3. Aí nós selecionamos desses 6 parâmetros, 3 para serem os nossos parâmetros repetidos, e ser um parâmetro repetido significa o quê? Que eles vão estar presentes, ó, aqui, ó, na formação de todos os grupos adimensionais, eles vão se repetir em todas essas etapas de formação. E para formar os grupos adimensionais, eu vou pegar os parâmetros repetidos e combinar com os que sobraram, para formar um. Os parâmetros repetidos com um que sobrou para formar outro grupo adimensional. Os parâmetros repetidos com outro que sobrou para formar outro grupo adimensional. Então, eu tinha um problema que, inicialmente, ele era descrito por 6 variáveis, né? 6 parâmetros. E agora eu posso descrever esse mesmo problema físico através de 3 grupos adimensionais, certo? O número de Reynolds, o parâmetro aqui englobando a nossa força de arrasto e um parâmetro geométrico. Então, eu posso dizer, ó, que Pi1,
que é esse grupo adimensional aqui, é uma função dos demais, né? O grupo do número de Reynolds e de H sobre W. Certo? Então, com isso aqui, eu consigo orientar os problemas, né, a resolução dos problemas experimentais, né? Eu consigo saber o que eu preciso manipular nos meus experimentos para efetivamente obter uma análise, né, do processo que seja fidedigna e que eu possa usar para fazer os aumentos de escala. Beleza, pessoal? Ok, meu povo. Então, por hoje a gente encerra, tá bom? Qualquer questionamento, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, nós estamos aí para tirar essas dúvidas. Como eu falei para vocês, eu vou gravar uma aula hoje ou amanhã de resolução de exercícios aqui de análise dimensional e semelhança para vocês. E eu coloco lá no YouTube, porque a gente está com esse cronograma aí que eu falei para vocês, tá? No começo da aula. Fiquem com Deus e nos vemos na quinta-feira.